Oi, oi! Eu comecei a ler um livro e vou trazer alguns trechos que eu achei bastante importante. O nome do livro é Codependência Nunca Mais. Pare de controlar os outros e cuide de você mesmo. Eu achei bastante interessante a definição da autora sobre a codependência. Ela explica aqui que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. Então, resumindo, a codependência é uma espécie de controle. É um querer controlar a vida dos outros e esquecer da própria. Essa codependência, ela é desenvolvida na infância como mecanismo de defesa. E geralmente a criança desenvolve essa codependência por ter sido criada em um lar conturbado. Um lar com alcoolismo, drogas, muita briga. Então, como a criança não tem habilidade para lidar com aquilo, é desenvolvido um mecanismo de defesa. Um desses mecanismos de defesa é essa codependência. Pais e mães narcisistas também é possível a criança ter essa codependência e levar a codependência para a vida adulta. Eu tenho um galo aqui que pensa na benção. Ele canta o dia inteiro. E dá pra prestar atenção no tanto que ele canta quando eu começo a gravar o vídeo. E até... Essa outra parte aqui também, que é interessante, ó. Os codependentes, eles são definidos assim por ela. Ela era uma codependente. Ela conseguiu sair da codependência e ao sair ela escreveu esse livro. Então ela descreve as pessoas que vieram até ela, porque ela trabalhava num centro de alcoólicos anônimos, e ela conta partes da própria vida e partes da vida das pessoas que ela atendia, que ela fazia atendimento, que ela ajudava. Então, com o passar do tempo, ela percebeu que não tinha muito material sobre o assunto, não tinha onde pesquisar. Até os profissionais que ajudavam, que cuidavam dessa área, psicólogos, psiquiatras, não tinham estudo suficiente para explicar a codependência. Na época o nome nem existia, ela que criou. Existia dependência emocional, mas codependência não. Então esse trecho aqui, ó. Não somos o tipo de pessoa que faz as coisas acontecerem. Codependentes são pessoas que consistentemente e com grande esforço e energia tentam forçar as coisas a acontecerem. Controlamos em nome do amor. Fazemos isso porque estamos apenas tentando ajudar, porque sabemos melhor como as coisas devem ser e como as pessoas devem comportar-se. Porque estamos certos e eles estão errados, porque temos medo de não fazer isso, porque não sabemos mais o que fazer para parar a dor. Controlamos porque achamos que temos de controlar, controlamos porque não pensamos, controlamos porque é só nisso que pensamos. Finalmente controlamos porque é assim que sempre fizemos as coisas. A pessoa que é codependente, ela deixa de viver a própria vida e literalmente começa a viver a vida do outro. Ela para tudo em prol do outro. Se o outro faz qualquer coisa, essa coisa afeta tanto a vida dela que mesmo se ela tiver alguma coisa para fazer, ela não consegue desempenhar aquela atividade com eficiência. Porque ela foca a energia tanto naquilo ali, que ela acaba entregando, fazendo um serviço não tão bom quanto os outros dias que não aconteceu nada. É tudo em prol da outra pessoa. Os pensamentos, o comportamento, as emoções, tudo que a pessoa faz afeta. Eu, como codependente, se a pessoa fala alguma coisa que me desagrada, eu passo o dia remoendo aquilo. Tão grande é o poder que aquela pessoa tem em cima de mim.
Se a pessoa tem um comportamento que eu não gosto, eu vou lá e tento modificar. Eu começo a dar conselhos para ela fazer de forma diferente. Eu começo a organizar a vida dela de uma tal maneira que na minha cabeça, eu fazendo isso, a pessoa vai deixar de fazer aquilo, a pessoa vai ser uma pessoa melhor, a pessoa vai se comportar de uma outra maneira. Eu começo a tratar a pessoa como se fosse uma criança mesmo. Então, a pessoa que tem essa codependência encontre uma outra pessoa, provavelmente, com certeza, que tem uma vida perturbada, tretada e que tem uma parte emocional também não tão boa, bastante perturbada. Então, existe ali aquele encaixe. A treta de um se atrai pela treta do outro e forma ali um casal tretado. As duas tretas unidas. Só que o que o codependente faz? Ele começa a achar que o problema é a outra pessoa. Porque geralmente o codependente ele tem uma vida mais certinha. Ele faz de tudo para mostrar eficiência. Faz de tudo para cuidar do outro. Faz de tudo para se mostrar responsável. Mas a outra pessoa que tá comigo, no caso, a outra pessoa bebe. A outra pessoa não para emprego. A outra pessoa não sustenta a família direito. A outra pessoa sai, não tem hora para voltar para casa, mas eu não. Eu tenho um serviço, eu cuido dos outros, às vezes eu faço até trabalho social. Então a pessoa é levada a olhar para o outro. A minha vida tá desse jeito é porque o fulano é assim. A minha vida não anda para frente é porque o fulano não ajuda. É porque o meu marido não colabora. Se o meu marido não bebesse, eu tava de outra maneira. Eu tô doente desse jeito é porque o meu marido bebe demais. E fica tanto olhando pro externo que esquece de olhar pro interno. O que você tinha internamente que com tanta gente no mundo você vai encontrar um marido alcoólatra? O que você tinha internamente que com tanta pessoa no mundo você foi encontrar alguém que tinha um vício entorpecente? E olhando mais a fundo, você pode prestar atenção que se aquela pessoa separar dessa pessoa que é alcoólatra, a tendência de arrumar outro alcoólatra é enorme. Porque o problema não é o outro, o problema sou eu. O outro só vem para mostrar o que eu tenho de dor, o que eu tenho de disfuncional dentro de mim. O que em mim atraiu uma pessoa assim? Qual que é a minha disfunção que existe em mim que me fez passar por um relacionamento assim? Que me faz estar em um relacionamento assim? Qual que é a minha responsabilidade nessa situação toda? Nesse ponto também a gente enxerga um comportamento de vitimismo, né? Porque se eu sou vítima de uma situação, eu não tenho responsabilidade naquilo. Se eu sou vítima do que me aconteceu, foi o outro que fez comigo. Eu não tenho participação nenhuma. Eu simplesmente sofri o dano. Mas eu não tenho responsabilidade naquilo. Foi o fulano que fez comigo. Então, quanto mais existe esse comportamento de vitimismo, mais continua a mesma situação. Aqui no livro também ela conta situações de mulheres que deixaram de viver literalmente em prol do marido. Tem uma mulher aqui que tinha arrumado um emprego, estava trabalhando,
tinha começado a viver a própria vida e o marido trabalhava também, só que bebia à noite, nos finais de semana. Quando ela começou a trabalhar, ele começou a faltar ao serviço e começou a beber durante o dia. Como ela é controladora, ela estava trabalhando e ligava para ele. Às vezes ele não atendia. Quando ele não atendia, lá dentro ela sentia que ele não estava no trabalho. Então ela largou o emprego e voltou para casa para controlar ele. Teve uma outra também na história do livro que ela saía de casa para viajar de vez em quando. E às vezes o marido não ia, para visitar os parentes mesmo. Quando ela saía para viajar, o marido aprontava todas. Passava os 2 dias que ela viajava no fim de semana na Esbórnia. E ela chegava e tinha que organizar as bagunças que ele fez. Isso foi gerando um cansaço tão grande de ter que organizar os problemas que ele criava toda vez que ela saía, porque o codependente e o dependente se encaixam e necessitam um do outro. Que ela passou a parar de sair de casa. Toda vez que ela recebia algum convite para visitar a família, em algum local, alguma festa, ela não ia. Porque toda vez que ela saía, ele bebia. E bebia mais. Então, se eu ficar aqui, eu vou controlar o fulano. Se eu não fizer isso, ele não faz o que me desagrada. Então, eu paro de viver para controlar o comportamento do outro. Eu paro de cuidar da minha própria vida para controlar o comportamento do outro. Isso cansa. Isso causa doença, isso causa estresse. Isso deixa a pessoa apática, com depressão, com ansiedade, com taquicardia, sem fome, pessimista. Tudo porque o outro está fazendo algo que eu não concordo, algo que eu gostaria que fosse feito de outra maneira. Porque eu, na minha opinião, acho que deveria ser feito de outro jeito. Eu, na minha opinião, acredito que a pessoa deveria ser mais responsável. Que a pessoa deveria ter mais noção. Que a pessoa deveria ter mais amor. Você não tá vendo que eu tô aqui sofrendo? Você não me ama? Se você me amasse, você faria diferente. Mas o que é amor para essa outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se ela tem um entendimento do que realmente é dar amor aos outros? Se o amor começa com nós mesmos, com o autocuidado, uma pessoa que tem vício e tem uma vida toda desorganizada dessa, a pessoa se ama? Não, né? Como que eu vou dar amor para os outros se eu não me amo? Como que eu vou ser responsável pela vida de outra pessoa se eu não sou responsável nem com a minha? Como que eu vou ser responsável em cumprir regras de um relacionamento se eu não consigo cumprir regras nem no meu trabalho? Se eu não cumpro regras em local nenhum? Então a pessoa começa a exigir do outro o que o outro não tem para dar. Começa a esperar mudança da onde não vai aparecer.
E chega numa fase, num estágio, que vai virando ciclos e mais ciclos, e um cansaço tão grande, mas a dependência é tão grande também que a pessoa não consegue sair dali se não tiver ajuda. E se não começar a cuidar da própria vida. Eu, como adulto, cuido de mim. Outra pessoa também é adulta. Para de olhar para o outro como criança. A gente ensina o que tem que ser feito para criança. A gente educa criança. Essa função é de mãe para filho. É a mãe que ensina a criança a se cuidar. É a mãe que ensina a criança a cumprir regras, a respeitar os outros, a cuidar do próprio corpo, até horas para se alimentar, hora para dormir, hora para fazer as coisas. É a mãe que faz isso. Quando você exerce essa função na vida do marido, do namorado, seja lá quem seja, você está na função materna. E você está enxergando a outra pessoa como criança. Você não enxerga a pessoa como adulto. Porque se enxergasse, você deixava a pessoa fazer o que ela acha que pode ser feito. Mas existe uma outra coisa também, que você quer controlar o outro, porque tem vergonha do comportamento dele e do que vão dizer de você. A pessoa está comportando daquele jeito, ela te afeta. E o medo é tão grande do julgamento, o medo é tão grande da crítica, que você começa a querer que a pessoa se comporte de uma outra maneira. Mas é uma tentativa fadada ao fracasso. Porque a outra pessoa não vai fazer o que você está pedindo. Simplesmente porque você pediu. Então, a hora que a outra pessoa não faz o que você pediu, vem a frustração. E acaba ficando bem pior. Porque quando a gente pede, a gente espera que aquilo seja feito. E quando aquilo não é feito, a frustração e a decepção geram emoção, né? Aí gera tristeza, gera raiva e começa o ciclo tudo de novo. Porque você tá prestando mais atenção no outro do que em você. Um outro comportamento dos codependentes faz parte do triângulo dramático, que eu tava explicando sobre a pessoa se sentir vítima. No triângulo dramático tem o vitimismo, a perseguição e o salvamento. Então, quem faz parte do triângulo dramático, a pessoa desenvolve esses três papéis. Uma hora ela tá como vítima, uma hora ela tá como perseguidora e outra hora ela tá como salvadora. A vítima é assim, achar, do jeito que eu expliquei, achar que tudo que acontece eu não sou responsável por aquilo, foi o fulano que fez comigo, eu recebi o dano. Na perseguição é quando a pessoa começa a jogar na cara da outra pessoa que eu fiz tudo por você e você não faz nada pra mim. Que eu te falei que era pra te fazer dessa maneira e você não fez. Tá vendo aí o que aconteceu? Essa é a perseguição. A pessoa pode pular de vítima pra perseguidora. Aí tem a salvadora, que é aquela que vai lá e toma de conta da pessoa. A pessoa tem capacidade de fazer algo, de desenvolver aquela tarefa, mas na cabeça de quem é salvador, a pessoa não tem capacidade suficiente. Então a pessoa carrega o peso daquela outra pessoa. Vai lá e salva ela daquela situação. Ajuda ela naquilo ali que ela tá passando. Divide a carga. Isso é ser salvador. Aqui nesse trecho aqui, falando do salvamento, o comportamento é assim: fazer algo que realmente não queremos fazer. Dizer sim quando queremos dizer não.
fazer algo para alguém, embora essa pessoa seja capaz de ver se está fazendo por isso por si mesma. É enxergar a outra como criança. Eu tenho mais capacidade que você, então eu posso fazer isso melhor que você. Deixa que eu faço. Atender às necessidades das pessoas sem que isso nos tenha sido solicitado antes ou que tenhamos concordado em fazê-lo. Fazer mais do que nos foi solicitado. Dar substancialmente mais do que recebemos numa determinada situação. Aqui entra a questão da troca. A pessoa faz demais pelo outro e começa a esperar algo em troca. E essa troca não vem. A gente tem que fazer uma parte e esperar que a outra pessoa faça. Mas quem tá nessa postura, a pessoa se doa, se doa, se doa, se doa sem limite. Consertar os sentimentos das pessoas. Pensar por outras pessoas. Falar por outras pessoas. Sofrer as consequências por outras pessoas. Resolver os problemas de outras pessoas. E numa atividade em conjunto, dedicar mais interesse e esforço que outra pessoa. Não pedir o que precisamos ou desejamos. Sempre que tomamos conta de outra pessoa, estamos salvando. No livro, eu ainda não terminei de ler, não, eu ainda estou na metade. Mas até o ponto que eu já li, uma das soluções que ela indica é você começar a cuidar da própria vida. Começar a se preocupar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. E entender que você se colocou naquela situação. Mas da mesma maneira que você se colocou naquilo, você tem a habilidade, capacidade suficiente para sair daquela situação. Mesmo que você decida continuar no relacionamento. Não estou falando aqui em divórcio, em terminar o namoro. Se você está decidida a continuar no relacionamento, a saída é começar a cuidar de você mesma, a se preocupar com a sua vida, a dar importância para o que é importante para você, para a sua vida, e parar de querer controlar a vida do outro, parar de querer mudar o outro, parar de esperar que o outro fizesse diferente, parar de achar que tudo que o outro faz é para afetar você. Às vezes ele faz porque ele é daquele jeito mesmo. Ele não sabe fazer diferente.